Eu realmente me converti em 2022 e eu percebi que quando a gente se converte, não muda só a gente, mas também muda as pessoas ao nosso redor. Muda também o jeito que a nossa família age com a gente, vê a gente, muda como nossos amigos agem, vê a gente também, né? E tudo mais. E é nesse vídeo que eu vim falar sobre. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, bem-vindo a mais vídeos do nosso canal, porque como sempre digo, esse canal não é só meu, é nosso. No vídeo de hoje eu vim falar sobre isso, né? Sobre o que eu falei no começo desse vídeo, que é sobre a nossa conversão não muda apenas a gente. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, tem uma passagem em Lucas, capítulo 12, versículos 51 ao 53, que fala basicamente assim, que eu queria falar sobre isso ao decorrer desse vídeo. Que fala assim: julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas separação. Pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Sim, Jesus não veio para trazer paz, como ele próprio diz. Ele veio para trazer divisão. Quando a gente se converte, muitas coisas mudam, né, pro bem, né, seja na gente ou até mesmo nas pessoas que nos conhecem, mas também coisas ruins, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que se converte, passam por essa divisão, né? Passam por isso. E é muito difícil, confesso. Eu passo na minha família, né? Muitas vezes parece que eu estou pisando em ovos porque eu não sei realmente o que falar sem realmente mostrar um pouco da minha fé. Querendo ou não, muitas vezes a gente acaba sendo chato porque não tem como a gente falar da gente sem falar de Cristo, né? Sobre o que ele fez na nossa vida, sobre a nossa conversão, sabe? Sobre a nossa mudança de vida e tudo mais. Não tem como. Mas às vezes a gente tem que ficar quieta por apenas a outra pessoa não achar a gente chato demais, religiosos demais, né? Porque querendo ou não, a gente não pode ser assim. A gente não pode ser religioso demais. A gente tem que saber o que falar, quanto falar, como falar e com quem falar. A gente tem que pedir diariamente sabedoria e discernimento para o Espírito Santo, né? Para que a gente consiga falar as coisas na hora certa, no tempo certo, com quem realmente a gente precise falar, sabe? Então, basicamente sim, Jesus trouxe visão, mas também não apenas isso, né? Eu falo por mim mesma, eu era uma pessoa que eu não conseguia fazer as coisas, não porque eu não queria, né? Mas por conta aí de alguns problemas que eu tinha. E quando eu me converti, as pessoas, elas notaram isso, sabe? Principalmente quando eu fui batizado no Espírito Santo, tá? As pessoas, elas notaram essa mudança diária, né? Por que eu falei mudança diária, né? Porque cada dia mais eu mudo, sabe? Eu até falei esses dias pra minha mãe que eu sou uma pessoa que sou em constante mudança. E nós, né, nós cristãos e todas as pessoas, né, mas principalmente os cristãos, estamos em constante mudança. Por que isso? Porque basicamente nós precisamos renunciar a coisas, né, diariamente. A gente precisa parar de pecar diariamente. Então a gente está então a gente está em constante mudança, sabe? Então basicamente é sobre isso, entende? Então eu mudei para o melhor, né? Claro, todo mundo olha pra mim e fica tipo, a gente não reconhece mais a Márcia, tipo, de 5, 6 anos atrás. E as pessoas olham pra mim e pensam, eu não reconheço mais a Márcia de 5, 6 anos atrás. Porque eu realmente mudei muito, né? Além de ter divisão sim na minha família, né? E eu oro por isso, eu peço a conversão da minha família para Deus, tudo mais. Eu sei que no tempo certo, na hora certa, quando Deus quiser, Ele irá converter eles. Eu creio muito nisso, né? Deus já me prometeu uma coisa que na minha família e que a minha família está passando, né? E que para que isso aconteça, pelo menos uma pessoa precisa se converter, eu creio nisso. Então, tipo, eu creio que logo, logo Deus vai converter a minha família, né? Mas, sim, como eu tava falando, né? Jesus veio para trazer divisão, mas também mudança. A gente muda, né? Como eu falei pra vocês, a gente muda. Mas a nossa conversão não é só sobre a gente, não é só sobre a nossa mudança, né? Mas sim também sobre o outro, né? No sentido bom e ruim da palavra. Eu passo por isso, né? Eu vejo essa divisão e também vejo uma mudança boa, né? Nas pessoas que eu conheço e tudo mais. As pessoas olham pra mim e elas confiam em mim pra contar coisas que antes não acontecia, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente se converte
E a gente pede, assim, o tom da sabedoria, discernimento para o expressando todos os dias, porque temos que pedir todos os dias, a gente acaba adquirindo, sim, a sabedoria e o discernimento. Então, querendo ou não, as pessoas confiam na gente para contar coisas, confiam na gente para realmente desabafar, para pedir conselhos e tudo mais. Então, se as pessoas desabafam com a gente, isso acontece comigo. Mas as pessoas nunca fizeram isso na minha vida, nunca realmente foram lá e desabafaram, realmente, sabe? Isso me deixa, hoje, né, me deixa muito feliz, né? É uma mudança que aconteceu na minha vida. As pessoas olham pra mim e elas pedem pra ajuda pra fazer as coisas que antes não. Antes eu era... Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, como era antes. E se eu achar alguma foto, eu vou deixar aqui, né, pra vocês terem uma ideia. Eu tinha um olho muito caído, muito caído. Se tu olhasse, você pensaria assim, essa pessoa tem algum tipo de problema que eu não sei o que é, mas eu sei que ela tem algum tipo de problema. Porque o meu olho era muito caído. Tem gente que falava que o meu olho era como se fosse um olho de peixe morto, porque realmente era muito caído mesmo. Mas Deus entrou na minha vida, eu me converti, e hoje isso já não acontece mais. Peço perdão pela minha voz, tá? Tô meio rouca. Mas isso já não acontece mais, entende? Eu tenho esse olhar que eu amo meu olho, eu amo tudo, sabe, em mim. Porque Deus me fez assim, né? Muitas vezes a gente tem uma baixa autoestima, mas a gente precisa nos amar todos os dias. Mas continuando o que eu tava falando, né? Basicamente, essa é uma mudança que eu tive e que as outras pessoas perceberam isso, né? E que bom, né? Foi uma mudança física, querendo ou não, foi uma mudança física, e que isso, né? Esse acontecimento fez com que as pessoas notaram ali sobre o que Deus estava fazendo na minha vida, porque o meu testemunho ele ainda está sendo gerado, né? E eu estou, como falei, né, nesse vídeo, em constante mudança, né? Então, tem dias que eu consigo fazer várias coisas, tem dias que eu tô mais quieta na minha, enfim. E um dia, se Deus quiser, se Deus desejar, claro, né? Eu vou trazer esse vídeo, né, sobre meu testemunho, mas basicamente é sobre isso, né? Nossa mudança não está apenas na gente, mas também está no outro, né? Está em quem nos conhece realmente, seja para gerar divisão, seja para simplesmente ver a nossa mudança para o melhor, claro, né? E simplesmente pedir conselhos, né? E pelo menos se questionar sobre essa mudança que a gente está tendo. Porque, querendo ou não, essas pessoas que nos conhecem, acaba que a gente coloca uma pulguinha atrás da orelha do tipo, o que essa pessoa está vivendo para ela ter mudado tanto assim? Entende? Então, querendo ou não, quando a gente quer converter o outro, né, a nossa família, nossos amigos, enfim, a mudança começa na gente. Depois, por conta daquela pulguinha atrás da orelha, como eu já falei pra vocês, o outro acaba se sentindo curioso e acaba muitas vezes se convertendo, né? Então, é isso, já falei demais. Eu amei gravar esse vídeo, então espero que você também tenha gostado. Eu tô tentando voltar aqui com o canal, né, com a frequência dos vídeos, peço perdão. Teve um período, né, esse ano que eu fiquei 3 semanas sem postar, realmente, mas eu estou voltando com os vídeos, porque eu amo gravar, eu amo editar, eu amo estar aqui, realmente. Então, se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Ajude o canal a crescer mais, conto com vocês, ok? Então é isso, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!